Primeira discussão, projeto de lei complementar número 15 de 2019, que acrescenta e altera dispositivos que menciona a Lei Municipal número 859, de 6 de março de 89, com alterações posteriores, estabelece normas temporárias e outras providências. Esse projeto contém uma emenda de autoria do Poder Executivo. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres. O projeto de lei complementar número 15 passou por 2 comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Foi aprovado na Justiça e Redação, está aguardando tramitação na Finanças e Orçamento. Governança, Transparência Pública e Accountability também está aguardando tramitação. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, senhores vereadores, eu te garanto que fiz muita mais obra em 6 meses do que gente em 3 anos. Não. O que me traz hoje é trazer a discussão, sim, que nós estamos mexendo, apresentando um projeto na qual nós somos favoráveis, mas nós temos que trazer algumas discussões que nós temos algumas preocupações, senhor Pedro, em relação até à forma que nós temos que agir daqui para frente. Nós temos uma planta genérica de valores em Balneário Camboriú, que nós temos que mexer. A nossa planta genérica de valores está defasada. Isso não quer dizer aumento de impostos, pelo contrário, não é isso que nós queremos, pelo menos eu, particularmente, não voto em aumento, mas nós temos que corrigir algumas distorções. Muitos dos pagadores de impostos estão pagando um valor muito alto, estão tendo a sua avaliação com o valor atual de mercado, e muitos pagadores de impostos estão tendo um valor muito irrisório. Eu trago a discussão na noite de hoje que nós temos que discutir, sim, na planta genérica de valores, após, o quanto antes. Compreendo que é um momento difícil, nós estamos numa véspera de uma campanha eleitoral, mas a planta genérica de valores não precisa nem passar pela Câmara se elas tiverem algum tipo de distorção. As distorções podem ser analisadas. Um exemplo, o vereador Angioletti, se tiver uma propriedade lá na Barra, independente da rua, ele vai ter um valor diferenciado do outro, às vezes de um vizinho dele, que tem um valor em uma casa muito mais uma casa melhor e acaba pagando um valor menor de impostos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos não aumentar os impostos, mas nós queremos sim. Nós temos moradores em Balneário Camboriú que têm apartamentos na Avenida Atlântica. Vou dar um exemplo de um prédio que nós temos, o prédio Imperatriz. Estou dizendo os apartamentos de frente para o mar, que estão pagando em média R$ 430 de impostos. Se nós pegarmos uma casa, hoje no bairro das Nações, vereador Ademar Pereira, um valor de mercado de R$500 mil, está pagando em média, vou dar um exemplo da casa de onde eu moro, um pouquinho mais, mas o valor venal dela na prefeitura hoje está em média de R$34 mil. R$34 mil em valor venal na prefeitura municipal. Eu quero dizer que nós temos que apresentar à sociedade, e por isso que o Rubens, olha, eu estou defendendo tanto o Rubens. Vou parar um pouco. O Rubens Esperdal mexeu na planta genérica e mexeu na líquula. Aumentou a líquula para 3%, porque o valor venal dos imóveis em Balneário Camboriú estavam abaixo do valor do mercado. Foi uma forma de discutir com a sociedade de Balneário Camboriú a importância que tinha-se desde aquela época de se mexer na planta genérica. Nós temos que apresentar, sim, à sociedade, Angioletti, o que está acontecendo hoje. Estão utilizando, muitas vezes, consultas de OLX, consultas de OLX, é verdade, uma consulta de OLX, consultas de valor de mercado, que muitas vezes o mercado, em determinadas situações, se apresenta. E olha, eu que muitas vezes faço alguns apontamentos em relação à construção civil, e fiz um debate caloroso ontem com o Omar, o vereador Nilson e o vereador Peruca, quando nós fizemos em relação à construção civil, e dessa vez a construção civil muitas vezes vende um valor abaixo, porque é o valor do negócio na época, é um negócio para girar, e acaba tendo que pagar um valor de TBI muito maior
porque é um valor de mercado. Eu quero trazer isso para os senhores, que eu tenho a preocupação, sim, que antes de nós fazermos novamente uma concha de retalho, eu tenho a preocupação, sim, que nós temos que rever a planta genérica de valores. Não com aumento de impostos, pelo contrário. Determinados bairros da nossa cidade vai abaixar. Agora, se pegarmos o valor hoje do metro quadrado lá no bairro Nova Esperança, e se o vereador Gelson me permitir, ele possa falar, o vereador Gelson é uma casa boa, uma casa bem localizada, e hoje paga um valor irrisório, não é culpa do vereador Gelson Rodrigues, não é nada disso. R$ 108,00, e a casa do vereador Gelson é uma casa boa, uma casa com piscina. Eu já fui convidado algumas vezes, como a minha também tem, algumas vezes pelo vereador Gelson, já comi uma carninha, ele é um bom assador de carne, gosta de receber as pessoas, gosta de receber, e paga R$ 108 reais de impostos. R$ 108,00, vereador Lucas. E se nós pegarmos hoje, em determinados locais no bairro dos municípios, não vale nem a pena você imprimir o carnê de IPTU, porque ele sai mais caro. Eu não estou dizendo que nós temos que aumentar impostos, pelo contrário, eu sou contrário ao aumento de impostos. Agora, se nós pegarmos terrenos, hoje, na Vila Real e algumas ruas, como a rua que eu peguei, tive o prazer de pegar esses dias e ver, porque a gente tem que fazer uma comparação. Tem que fazer a Dom Daniel. Uma casa na Dom Daniel hoje está pagando de IPTU, vereador David, em média de R$ 1.000 a R$ 1.300. Se nós pegarmos a avaliação desta casa e pegarmos a avaliação da casa do vereador Gelson, não tem muita diferença. Não tem a diferença de valor de mercado. Então, o que nós defendemos? Antes de se mexer em qualquer ITBI, podia ser adotado como era ser adotado, sim, com todo respeito. Era ser adotado o valor venal, por isso que o Rubens fez a cobrança do ITBI, uma das mais caras, o 3%, uma das mais caras, se não bobear, do Brasil. Uma das 3%. Era 1,5%, vereador Bola, e foi passado para 3% para não mexer na planta genérica de valores. Só que hoje, mesmo passando para alguns pontos para 2 e outro para 1,5%, nós vamos acabar podendo ter algumas distorções em alguns aspectos. Um exemplo, o valor venal hoje da casa do vereador Gelson é um valor, mas lá na casa, por exemplo, do vereador Lucas, estou citando exemplos aqui, é praticamente igual e o vereador Lucas vai acabar pagando mais. O que eu quero dizer para os senhores? Vou votar favorável, vou defender, mas nós temos que rever a planta genérica de valores, corrigir algumas discrepâncias que há, para que nós possamos, sim, para que nós possamos apresentar à sociedade, porque, querendo ou não, os próximos prefeitos, se nós virmos todas as contas dos últimos prefeitos, desde a época do Rubens e do Bola, todas elas estão vindo, sim, pela aprovação, mas vem uma ressalva que a planta genérica tem que ser revista em alguns aspectos. Então, eu finalizo dizendo, quando esse projeto vinha à votação, mas nós queremos, sim, ampliar o debate, porque, querendo ou não, há uma discrepância muito grande em alguns imóveis. Alguns imóveis estão pagando um valor muito alto de IPTU e outros locais estão pagando valores insignificantes. Muito obrigado a todos, tenho certeza que é um tema importante. Importante, sim, porque, com certeza, nós não podemos jamais tratar no momento que vive o país em planta genérica de valores se nós não revemos alguns custeios da máquina pública que acabam sendo inchado e acaba nós mesmos temos que dar o exemplo. Obrigado a todos, tenho certeza que o debate é importante em relação à matéria. Com a palavra, vereador Lucas Gotardo. Obrigado, presidente. Eu entendo que essa proposta ela é extremamente interessante, até porque ela pode ser que, não digo acabar, mas minimiza, né, aquelas questões dos contratos de gaveta. Né? Muita gente negocia o imóvel, acaba fazendo os contratos de gaveta para não pagar essa tributação, por entenderem que é bastante elevada. Né? E eu entendo que isso aí pode aquecer bastante o caixa da prefeitura, pode trazer mais renda, inclusive, né, diminuindo a tributação. Eu já digo de antemão aqui que eu sou favorável a todos os tipos de propostas de redução de impostos. Porém,
junto com isso, tem que vir o impacto financeiro, né, o orçamentário financeiro, para que a gente não caia e não vá contra a lei de responsabilidade fiscal. E não vi no projeto, né, solicito ao líder de governo para que entre em contato com a prefeitura e anexe no projeto para que traga mais segurança para a gente na hora de votar. Tendo o impacto orçamentário financeiro, voto com tranquilidade na proposta do governo. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Juscelina Azari. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, todos que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara e aqui no plenário Walter Aires. Nós estamos discutindo muito essa lei, e essa lei, eu já de antemão já tenho uma opinião minha sobre a questão dessa lei, vereadora Juliette. Ela está muito extensa. Primeiro nós temos que pontuar alguns pontos. Nós estamos aqui discutindo um projeto de lei, porque o objetivo principal é tirar aqueles famosos contratos na gaveta para se tornar a realidade e ter uma escritura para o município poder arrecadar. Ponto. Primeiro tem um ponto aqui. Segundo ponto, a lei aqui, ela já está fazendo o quê? Está desrespeitando o contribuinte que paga em dia. Porque o cara paga em dia, aí aquele que não paga, aí então vamos descontar. Tá, tem isso aqui também. Mas não vamos levar ao caso. Terceiro, o vereador Marcelo, que me antecedeu aqui, puxou um ponto muito importante aqui. Sobre os valores dos imóveis, nos quais são hoje feito o cálculo para poder achar o valor do ITBI. Eu faço menção aqui, o vereador Marcelo puxou uma coisa muito importante, que hoje quem faz é o OLX. O OLX está lá, diz aquele é o valor da planta. Eu entendo que a preocupação também dos funcionários que estão lá na pasta, lá, em saber o valor correto, mas não é dessa maneira, nós temos que começar a modificar. E quarto ponto que nós temos que pontuar aqui, é sobre a atualização da planta de valores. O município tem que começar a fazer tem que começar a atualizar essa planta de valores, e tem que achar um cálculo correto, para que aí sim, faça que as pessoas tirem esses contratos da gaveta e façam a tão escritura do qual muitas vezes acabam, Pedro, deixando de lado porque não querem pagar os 3% de hoje. Eu vou aqui dar o que eu defendo, se for para nós aqui autorizarmos a baixar o ITBI, que hoje a alíquota é 3% para outro, que seja efetuado, no meu entendimento, em linha reta, para todos, bota lá o número, ou é 1,5, ou é 2, ou é 2,5. Agora, ficar loteando 1,75, 2% para quem tem antes, eu não votarei nessa maneira. Já dou aqui meu voto contrário nessa situação, tem que rever essa questão, não estou confortável a votar nisso aí, justamente porque se as pessoas que estão pagando em dia, estão lá atualizando, estão regularizando, não são penalizados, enfim, é uma discussão que nós temos que fazer aqui nessa tribuna, passa por nós aqui, conceder ou não, tem que ver também o impacto disso tudo, que vai dar no nosso município também, mas se nós continuarmos aqui discutindo valores, eu tenho inúmeras reclamações aqui de corretores de imóveis de Balneário Camboriú, nos quais tem relatado, e eu acredito que não é só a mim como vereador, mas os demais colegas vereadores dessa casa, sobre as questões dos valores que são praticados nas plantas quando vai entrar com pedido para regularizar. E não estou aqui, de maneira alguma, quero deixar bem claro, criticando aqui algum funcionário lá da pasta da Fazenda A ou B, porque no entendimento deles. Eles também estão na posição deles, eles têm que dar uma solução, eles têm que dar um valor para poder ser aplicado a alíquota. Mas o município, através do executivo, tem que fazer uma determinação ou atualizar as plantas de valores para ter uma base. Agora, nós não podemos aqui, o comprador, por exemplo, muitas vezes
vai comprar um imóvel, fecha o negócio, o vendedor entra com pedido, demora 15 dias para sair, o bendita guia de pagamento, e negócio, quando se envolve grana, dinheiro, não tenha dúvida que muitas vezes vem uns passarinhos na orelha e falam, não, o senhor não fez um bom negócio, desfaça. E aí ocorre o quê, vereador Marcelo? Ocorre que o cliente acaba não fazendo mais o negócio, acaba se arrependendo, enfim, outras coisas que vêm, algumas situações adversas de fora, e acaba o negócio não se concretizando. Uma palavra, vereador Marcelo. Muito bem colocado pelo senhor, vereador Juscelino, quando Vossa Excelência diz sobre a questão da demora do ITBI. Hoje é uma demora, e olha aqui, olha como a gente, às vezes, a gente a critica, mas a gente também reconhece. A demora porque não há um cálculo correto hoje. A planta genérica está defasada. O meu entendimento tem que ser de imediato, e se houve, posteriormente, se a cobrança foi feita errada, se cobra-se novamente, pode-se recorrer. Mas a realidade, assim é feito em Itajaí. Estou dando um exemplo, em Itajaí. Agora, nós temos que sair de imediato. O ITBI é uma das maiores arrecadações que nós temos no município. É importante, sim. E defendo, como Vossa Excelência defende da mesma forma, que nós temos que rever a planta genérica de valores, sim. Com maior tranquilidade, nós somos contra. Eu, pelo menos, sou contrário. Vossa Excelência já se declarou também contrário ao aumento de impostos. Agora, nós também não podemos admitir que um terreno valorizado hoje, 300, 350, até 400 mil, pague de IPTU R$18. Eu posso dizer para você, na frente da UDESC, estão pagando R$19 e custa R$300 mil o terreno. Mas não é culpa do poder, é culpa sim do poder público. Nós temos que rever as discrepâncias que há. Muito obrigado pela parte, vereador Juscelino. Obrigado, vereador Marcelo. É dessa maneira mesmo. Nós aqui, por isso que esse parlamento tem que discutir, nós temos que discutir aqui, porque é uma decisão nossa, o sim ou não aqui, mexe sim, mexe inclusive no bolso de muitos contribuintes, de muitos investidores que vêm aqui na nossa cidade investir, e sabe que uma diferença aí pode sim desfazer um negócio, e é uma preocupação que nós temos que fazer. Se o objetivo principal do governo é arrecadar, é buscar que faça a legalização, duas coisas, nós também temos que entender essa situação. Eu volto aqui a dizer, sou contrário do projeto original que vem essa mudança de alíquotas 1,75, 1,5, 2, 2,5, e sou favorável a uma emenda que já tem aqui, que fez sabendo o vereador Arlindo, que estive junto com ele, com a Juliette, estava lá, esteve o vereador Patrick, o Roberto e os demais colegas aqui, sobre a questão de nós colocarmos uma única só, se formos para diminuir a alíquota, autorizarmos aqui nesta casa que seja essa alíquota uma só, e não várias alíquotas, se foi antes de 2013, se foi antes, foi depois, se tem contrato, se tem contrato reconhecido em cartório ou não. Isso eu já de antemão já digo aqui que sou o contrário, sou favorável aqui à redução de impostos, não tenha dúvida sobre isso, mas nós temos que fazer da forma coerente para que não haja dúvidas e questões jurídicas futuras que podem ser questionadas, principalmente quando se traz lá, que exige aqui que tem que ter um contrato assinado, reconhecido ou não, que isso vai dar inúmeras ações contra o município, e aí vem a morosidade. Era isso, obrigado. Com a palavra a vereadora Juliette Nitz. Boa noite aos que agora chegaram para nos assistir, doutor Marcos, Roberto, do Rotary. Eu não vou me estender o que os colegas vereadores já falaram nessa tribuna. Nós temos trabalhado e lutado, reivindicando que que abaixasse a alíquota do ITBI desde 2017 nesta casa, junto com o Secov, junto com a CEBIC, junto com o Sinduscom, junto com todas as entidades dos corretores autônomos, com as imobiliárias. Então, temos feito essa luta e eu fico feliz com o projeto, por termos chego até aqui, por estar havendo esta redução. Eu tenho alguns questionamentos que ainda irei fazer alguma emenda em relação ao projeto. Com certeza, hoje está para discussão, para apresentação, nós iremos rever alguns trechos, alguns artigos, mas acredito que ele vem até essa casa para
ajudar o que já vem feito. Mas, como falou mesmo o vereador Marcelo, nós temos que ver a planta de valores da nossa cidade, porque da forma que está sendo avaliados os imóveis fica muito contestável. Podemos, qualquer momento, entrar na justiça, rever aqueles valores, porque não temos uma precisão. Fica difícil de, hoje, o meu imóvel, né, ser avaliado por um valor, eu comprei por outro. Então, fica essa inconsistência jurídica. Uma parte ao vereador Marcelo. Eu não poderia deixar de não citar o nome de Vossa Excelência, do seu pai, como presidente do Siduscom, mas também como vereador que foi. O seu pai fazia, vereadora, o enfrentamento desde o período que ele era parlamentar, o vereador Arlindo lembra disso, sobre a questão da planta genérica de valores, quando se tratava do Bairro Yacht Clube. Ele dizia que ele tem, família de Vossa Excelência tem, e ele dizia sempre que a propriedade teria que ser revista, porque tem várias casas que são boas, que têm um valor bom de mercado e acabam pagando valor irrisório de IPTU. Vossa Excelência tem toda a razão, mas nós não falamos em planta genérica de valores e não falar do pai de Vossa Excelência que fez o enfrentamento, que brigou e dizia sim, nós temos que rever, porque o que acontece hoje é que alguns bairros da nossa cidade, vereador Gilete, estão pagando muito mais do que a área central da nossa cidade. E tem alguns bairros que têm valor irrisório. Por isso que eu queria me perfilar a fala de Vossa Excelência para parabenizar o enfrentamento que o seu pai tem feito há um bom tempo em relação à planta genérica de valores. Obrigada, vereador Marcelo. E não podemos sangrar também a Avenida Brasil, porque tem prédios antiguíssimos, pagando IPTU altíssimos também ali, né? Eu posso citar em cima do Correio, que é mais de R$ 1.500 o IPTU daquela localidade, né? Então, é muito diferente um lado da cidade para o outro. Voltando aqui no projeto, eu sou favorável ao projeto, obviamente, né? Não podemos também admitir que um dia a avaliação seja uma, no outro dia outra. Temos que ver a planta de valores da cidade. Eu, como corretora também de imóveis, sou avaliadora de imóveis, advogada com pós-graduação em direito imobiliário. Então, eu sou a favor da desburocratização e flexibilização, né, das taxas, pois justamente por viver essa realidade é que eu não entendo como chegamos até aqui, porque os 3% foi feito na época do Rubens temporariamente e depois se tornou algo que não consegue mais se baixar. Por isso, o impacto orçamentário que o vereador Lucas pede, nós não temos como mensurar, porque não sabemos se nós vamos ter compra e venda esse mês ou não, né? Então, é difícil falar sobre a alíquota e não temos como mensurar o impacto orçamentário, e tenho certeza que o ITBI hoje é a maior arrecadação no município. Então, e falando sobre a emenda do vereador Arlindo, caso achem de acordo, eu já manifesto o meu apoio à emenda do vereador Arlindo Cruz, que reduz a alíquota a 1,5% provisoriamente até o final do ano, aos pedidos protocolados até dia 31 do corrente ano. Então, seria esses alguns apontamentos. Eu até estava procurando um outro apontamento que eu queria fazer aqui em relação ao ABITSE. Nós sabemos que em 90 dias não sai, né? Guia de recolhimento dos impostos em prazo não superior a 90 dias. Mas daí isso já vem uma outra discussão que eu vou fazer uma emenda, porque a burocratização também em todos os setores, ela é bastante. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Nilson Probst. Senhores vereadores, de uma forma muito rápida. Eu tenho sido um dos vereadores mais combativos nessa questão do ITBI.
desde que o atual governo assumiu, eu venho mostrando o erro que tem sido cometido na cobrança do ITBI. O que acontece? A lei atual, a lei vigente no município, diz que a prefeitura pode cobrar o ITBI sobre o valor do negócio jurídico que está lá no IPTU. Ah, mas está defasado, interessa. A prefeitura pode cobrar aquele valor que está lá. A lei diz isso, você não pode fazer ao contrário. É a mesma coisa que a lei do vereador Arlindo Cruz, que fala que o estacionamento tem que ser gratuito para idosos e deficientes. Aí, vão dar 1 hora. A lei diz que não pode. A lei diz que é gratuita. Então tem que mudar a lei. Tem que ser respeitada. Querem mudar? Vem para aqui, nós vamos discutir, vamos votar. A lei diz que não pode. Então, a UTBI é mais ou menos a mesma coisa. E aí, a revelia, porque quem está pagando? Está pagando aquele que é obrigado a escriturar o apartamento. Porque hoje mais de 90% que não precisa não faz a escritura. Não faz. Porque estão pegando lá, como diz o vereador, no OLX. E Balneário Camboriú é diferente de qualquer cidade da região. Lá em Itajaí, se você vai lá, vereador, o senhor que é corretor, o apartamento lá vale R$300 mil. É R$300 mil. Baixa um pouquinho, aumenta um pouquinho, mas é naquele valor. Balneário Camboriú, hoje o apartamento vale 1 milhão, mas amanhã vale 500, vai depender da situação. O senhor sabe que Balneário Camboriú tem muito investidor. Ou 1,5. Hoje ele é 1, amanhã ele pode ser 1,5, no outro dia pode ser 500, no outro dia ele pode ser 1,5 de novo. Depende do tempo. Porque Balneário Camboriú é uma cidade de muita gente que investe. Então, agora, como a crise está pegando na cidade, tem muita gente que está vendendo, aí o preço cai lá embaixo. Para vocês terem uma ideia, tem um amigo meu que ofereceram para ele um apartamento, que o apartamento custa R$2 milhões, e esse custava 2 milhões, e estava totalmente imobiliado. Sabe quanto é que o cara entregava o apartamento essa semana? Por 1 milhão. Sabe por quê, Gelson? Ele precisa vender. E daí como é que o cara que compra o apartamento por 1 milhão vai pagar ITBI sobre 2? Não é justo. Está errado. Só a prefeitura que não. Daí veio aquele famigerado secretário do Rio de Janeiro que mudou. Foi ele que mudou. Aí fez tanta M que mandaram embora. E o atual continua fazendo a mesma situação. Aí pegaram 4 servidores e mandaram lá fazer um cursinho valita, e aí eles avaliam conforme a decisão deles. Está errado, gente. A lei municipal atual diz que é pelo valor que está lá no ITBI. Quanto é que está lá o vereador David? Mas está defasado. Não interessa, a lei diz isso. Eu tinha um apartamento aqui no lado da Univale, que eu morei 1 ano e pouco, a garagem pelo ITBI era R$37. Isso é um absurdo? É um absurdo. Mas tem que mudar a planta genérica de valores. Mas enquanto está lá, é esse o valor que está registrado. A lei atual diz isso. Então você não pode cobrar aquilo que a lei não permite. A lei é essa. E tem um monte de gente que entra na justiça, está ganhando, está pegando o dinheiro de volta e está processando. Eu lhe concedo a parte com todo o valor. Eu só quero colaborar com o discurso com a manifestação de Vossa Excelência quando chega assim no valor. Se ele está avaliado, por exemplo, em R$30 e Vossa Excelência vendeu por R$1.000, Vossa Excelência vai ter que declarar. Claro. É isso que eu quero dizer. Mas daí vai um problema pior ainda, vereador Nilson. Se Vossa Excelência não declarar, a prefeitura tem que declarar porque cruza o sistema. Eu já trabalhei lá. Todo mundo sabe, o vereador Mirim já foi o secretário, nós já trabalhamos lá. Então, sabe o que eu quero dizer para Vossa Excelência? Tem que ser revista a planta genérica de valores. Mexendo na planta genérica, as discrepâncias todas vão ser corrigidas. Que não precisa nem passar pela Câmara, vereador. Não precisa, é só ver onde tem discrepância, se aplica se a alíquota correta. Só isso. Mas quem sabe, daqui a pouco, algum vereador vai lá na prefeitura, converse com o prefeito e diga, prefeito, o senhor está errado. E ele vem aqui e traz o projeto. Gente, eu trouxe aqui porque está errado o projeto. Então eu vou pedir que algum vereador iluminado do governo vá lá com o prefeito e mostre, prefeito, está errado, estão fazendo errado, estão cobrando ilegalmente, não pode, gente. Tem inúmeras pessoas que estão entrando na justiça e já ganharam. Eu conheço advogados aí que estão ganhando bastante dinheiro. Por quê? A prefeitura vai lá, cobra o valor que eles avaliam por conta deles, a pessoa entra na justiça e o juiz, manda devolver. Porque está errado, a lei é muito clara.
A lei diz que é pelo valor lá que está no ITBI, acabou. Lá que está no valor do valor venal lá do que está estipulado lá no IPTU. Isso. Então, senhores vereadores, por favor, quem sabe o líder do governo dessa vez possa fazer isso, líder? Possa ir lá, senta com o prefeito, o senhor conhece bem o secretário lá de Curitiba, de secretário, vamos fazer um gol aqui, vamos arrecadar. Eu até não queria ensinar muito, porque daqui a pouco eles arrecadam mais, que daí não precisava fazer o empréstimo de 30 milhões. Vai lá, fala com o secretário, está errado. Esses dias eu vi um do Clube dos 12, aí do cartório lá, do registro de imóveis, disse o seguinte: se mudasse e cobrasse valor menor e cobrasse o que está lá no TBI, a cidade vai arrecadar um rio de dinheiro. Porque tem um monte de gente precisando fazer, mas não faz porque é exorbitante. Primeiro, que é o valor mais caro, é o lugar mais caro de Santa Catarina, 3%. Segundo, que estão avaliando pelo achômetro. Então está errado mais uma vez. Então é o mais caro e avaliado pelo achômetro. Então tem que mudar. Esse valor está exorbitante. Vai lá um iluminado aqui do governo, mostra que está errado e manda começar a cobrar o correto, que é o valor venal que está estipulado lá no cartão, no carnê do IPTU. E aí, com essa alteração aqui, não adianta vir aqui, vereador Omar, que o senhor que é presidente, não adianta vir aqui e baixar para 1,5, e aí o cidadão, viu, vereador Marcelo? O apartamento, vamos fazer a conta que vale 500 mil. Aí eu baixo para 1,5, mas o avaliador diz, não, vale 700. Pronto. E aí? Quem é que resolve? Daí adiantou baixar de 3 para 1,5 e de 500 que vale o apartamento, estipular o valor em 700. Esses dias aí um cidadão estava falando, comprou uma barbada aí, num negócio aí, comprou o imóvel 200 mil reais abaixo do valor. Cobraram 50% a mais na hora de fazer o ITBI, a valor assim exorbitante. Tinha mais apartamentos no prédio para vender naquele valor, e eles foram isso aqui, é só vocês lá no prédio, tem 4, 5 para vender. Não, mas o valor é esse que nós queremos. Cara, isso não existe. Isso não existe no achômetro. A lei é clara, ninguém respeita essa lei. Volto a dizer, a lei do vereador Arlindo, vi aí o Marchiori dizendo, não, porque nós vamos dar 1 hora. Não pode dar 1 hora, é gratuito. Muda a lei então. Tem que vir para a Câmara, os vereadores ter coragem de votar contrário ao idoso e a pessoa com deficiência, dizer, não pode estacionar. A lei do vereador Arlindo é clara, não pode cobrar. Como nós estamos entrando aqui, está aberto para todos os vereadores, que não cobre do motociclista. É um absurdo. Sabe quanto é que ele vai gastar por mês, vereador Achute? 30 segundos. Vai gastar 250 reais por mês de estacionamento rotativo, ele paga 200 de prestação, foi-se metade do salário dele. Então muda. Prefeito, volte atrás, faça igual hoje. Algum vereador iluminado, vá lá, converse com o prefeito e vem aqui. Quem sabe pode ser o líder do governo hoje, possa fazer esse encaminhamento. Obrigado. Obrigado, vereador Nilson. Vou passar a condução dos trabalhos para o vereador Meirinho e vou fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não entendi, na realidade, o que nós estamos debatendo na noite de hoje. Porque o projeto fala sobre redução da alíquota do ITBI. Aí o vereador Nilson vem aqui e fala sobre estacionamento rotativo, fala sobre gratuidade, fala sobre planta de valores, fala sobre forma de cobrança, mas não fala sobre o objeto principal do projeto, que é a alíquota. Nós estamos debatendo hoje o percentual da alíquota do ITBI, que é um anseio que já vem há muito tempo sendo adiado, debatido, discutido com toda a sociedade de Balneário Camboriú. Há alguns meses, eu fiz uma indicação ao prefeito em relação a esse tema. Não foi nesses termos que veio o projeto de lei. Como também outros vereadores aqui também fizeram anteriormente.
pedindo para o Executivo fazer uma avaliação sobre a redução do imposto e o quanto isso aumentaria a arrecadação, principalmente em função daquilo que foi dito aqui, da quantidade de projetos, não, de contratos engavetados em função do alto índice do ITBI em nosso município. Eu concordo que esse projeto que chegou nessa casa, e ele já foi debatido com o secretário aqui, eles estiveram aqui e debateram com os vereadores, eu até acho que precisa ter, sim, algumas modificações. Mas o importante que a alíquota de 3%, que é a alíquota mais alta da região, vem sim prejudicando não apenas a construção civil, mas todo o comércio da cidade. Porque o que impulsiona o comércio hoje em Balneário Camboriú, uma das principais, é a construção civil. Nós circulamos nas ruas da cidade, conversamos com corretores de imóveis e reclamam do baixo índice de vendas. Nós conversamos com lojas de material de construção, falam do comércio que está, infelizmente, parado. Então foi uma forma de poder movimentar e reaquecer o mercado imobiliário que nós fizemos a indicação ao prefeito. Só que eu também acredito, vereadores, que nós não podemos ficar para trás. Dos municípios vizinhos, a exemplo de Itajaí, que vem num crescimento imobiliário de construção muito grande, Itapema aqui do lado vem ganhando de Balneário Camboriú, Camboriú também vem em crescimento e nós estamos estagnados. Por quê? Porque existem legislações como essas também que precisa ser revista. Eu sou 100% favorável da redução do ITBI. Sou 100% favorável, o vereador Arlindo não se encontra, da emenda do vereador Arlindo. O ITBI tem que ser revisto e tem que diminuir. A questão do impacto financeiro, vereador Lucas, é necessário, concordo com Vossa Excelência, mas o que mais importa nesse momento é nós pensarmos na coletividade. E eu não tenho dúvida que a redução do ITBI de uma forma unificada, baixar a alíquota de 3%, se nós baixarmos a alíquota de 3% para 2%, já tem um impacto gigante. Para 1,5% o impacto é maior ainda. Mas o vereador Marcelo acabou de falar o seguinte, mas o cara é obrigado ao ITBI. Sim, mas pesa no bolso do cidadão na hora de pagar os impostos e na hora de pagar 3% para 1,5% a diferença é muito grande. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da planta de valores, porque isso também já discutimos, já debatemos muito, e eu também sou favorável e concordo 100% que precisa ser revista e com urgência a planta de valores. O vereador também falou a respeito, já lhe concedo, vereador, a respeito da diferença. E aqui nós temos, se me permitir, o vereador Gelson, que paga um imposto muito baixo pela qualidade que tem o bairro onde ele mora, a rua que ele mora. Eu acho que é 100 e poucos reais, vereador Gelson. Não sei quanto que o senhor paga, mas é algo absurdo. Lhe concedo uma parte, vereador Marcelo. É isso que eu ia dizer, vereador. Um exemplo. O vereador Gelson agora tem pavimentação asfáltica, tem escola, tem tudo e paga um valor irrisório. E não tem contribuição de melhoria. Não, e o que nós defendemos. Para chegar no tema que Vossa Excelência está dizendo. É importantíssimo abaixar a alíquota. Só que a alíquota, em alguns casos, ainda vai dar caro, mesmo que tu abaixar para 1%. Porque tem um exemplo. Um apartamento hoje lançado pela Embraed, o Baturité. Se Vossa Excelência vê quanto que ele está lançado hoje no mercado e quanto que ele está sendo vendido, com a aplicação hoje, mesmo com abaixando a alíquota, o valor ainda vai ser alto. Agora, se nós pegarmos outros empreendimentos, o valor vai diminuir. Eu só estou querendo colocar para Vossa Excelência, se nós fizermos isso e a correção das discrepâncias, vai resolver o problema, até mantendo os 3%. Era só a título de contribuição. Obrigado, vereador Marcelo. E é exatamente isso que a gente vem falando. Então, eu sou favorável ao projeto, sou favorável à redução, tanto deste imposto como qualquer um outro, mas também eu sou favorável, vereador Arlindo, pela sua emenda,
porque nós precisamos, em primeiro lugar, acabar com essa diferença regional e, em segundo lugar, unificar os pagamentos. Era essa a minha contribuição e logo, logo nós estaremos em votação trazendo outros pontos também para serem discutidos. Com a palavra o vereador Aldemar Bola Pereira. Senhor presidente, esta lei ela prevê, está em primeira discussão, apresentação, e ela prevê a redução de alíquota, de percentual de cobrança de ITBI. Em setembro de 2017, tinha o projeto de lei complementar 005/2017 do governo municipal, tratando sobre as dimensões, os tamanhos de garagens, de apartamentos, o que podia, o que não podia, para melhor aproveitar os terrenos onde iriam ser construídos os prédios, os que já tinham sido construídos, prevendo que seria dessa forma. E ali eu fiz uma emenda que propondo a redução do ITBI para 2%. E essa emenda acabou sendo rejeitada na votação porque o vereador não pode propor, foi arquivado porque o vereador não pode propor redução de impostos, como também não pode propor isenção de impostos, E agora, o prefeito municipal, então, resolve atender a indicação do vereador, do presidente, para reduzir o ITBI. Eu já quero antecipar que o vereador Arlindo me pediu há 10, 15 dias para mim assinar junto e votar favorável na emenda dele. Eu vou, aliás, para mim votar favorável, vou votar favorável sim, essa emenda, que tem que estender o prazo até 31 de dezembro. Mas eu quero também comunicar aos senhores vereadores que eu vou protocolar uma emenda ou um projeto de lei. A tendência é eu apresentar uma emenda neste projeto mesmo, que o valor do imóvel, fazendo a comparação com o contrato de compra e venda, o valor oficial anunciado da negociação do imóvel, a diferença da avaliação da prefeitura não poderá ultrapassar a 20% do que está no negociado. E os senhores vereadores, vejam o seguinte, tem a guia de pagamento do imóvel do ITBI. Hoje, com o atual governo, não se permite, como diz o vereador Achute, as discrepâncias, de valores. Não se permite. Antes, quem não permitia era o Tribunal de Justiça, porque existe um fundo de reaparelhamento da Justiça e que é cobrado um percentual sobre o valor do imóvel para reaparelhamento da Justiça. Conhecido entre os corretores de imóveis, a guia do FRJ. E ali o cartório dizia, não, o valor negociado não está de acordo com o que o Tribunal de Justiça permite. Então, cobrar diferenciado porque o valor de mercado é outro, me parece que a Justiça já tem um entendimento que é legal e é constitucional. Porque o próprio Tribunal de Justiça não aceitava ou não aceita uma cobrança menor do que está na tabela deles. Acredito eu que essa tabela deve ter a participação dos cartórios de registro de imóveis, da onde são feitas as negociações, ou dos títulos e documentos. Mas tem casos que estão acontecendo na Prefeitura de Balneário Camboriú, e eu fui lá dentro do setor conversar com o pessoal e falei para eles, não tenho nada pessoal contra vocês que fazem o cálculo do valor do ITBI que as pessoas têm que pagar. Mas o valor que for calculado aqui tem que ser justo. O valor que for calculado tem que ser feito com justiça.
Eu estava dentro da prefeitura naquele dia, antes de eu ir até o setor. Depois de várias e várias vezes ter ouvido vereadores aqui nas tribunas contestando os valores da avaliação do imóvel, dos imóveis, corretores de imóveis, tá, as dezenas, se não for centenas, reclamando dos valores. Bola, eu vendi por R$500 mil. A prefeitura quer cobrar o ITBI, ou cobrou o ITBI de R$1 milhão. O apartamento naquele prédio, ninguém vende mais, é 500, 550, no máximo 600. Eu estou citando um exemplo aqui, mas são vários exemplos. E naquele dia, antes de eu ir no setor, tinha uma senhora lá, o rapaz chegou e disse assim: "Ei, vereador Bola, como é que está o senhor, tudo bem?" A mulher: "Ah, o senhor que é o vereador Bola?" Eu disse: sou eu o vereador Bola. Por que vocês não estão fazendo nada quanto a esta extorsão que a prefeitura está fazendo com as pessoas que vendem ou compram imóveis em Balneário Camboriú na hora de cobrar o ITBI? Por que é que os vereadores estão cegos, não estão enxergando o que está acontecendo? Eu disse: não, são vários os pronunciamentos que nós estamos fazendo na tribuna por causa dos valores do ITBI que são pagos nas transmissões de bens imóveis aqui em Balneário Camboriú. Ela disse: o meu caso, eu comprei um terreno para fazer uma pousada no estaleiro, paguei R$800 mil, a venda do imóvel era R$1 milhão, se eu não me engano, foi isso que ela falou, e acabou comprando por R$800 mil. Sabe qual é o valor de avaliação de negócio do setor da prefeitura para calcular o ITBI? R$3 milhões. A mulher estava dando pulo. Poxa, eu paguei 800 e vou pagar imposto sobre R$3 milhões. E eu não sei se até hoje ela não está ainda brigando por isso. Já faz uns 5 meses, pelo menos. Encontrei ela uns 4 meses depois, 1 mês depois, 2 meses depois. Então eu não falo com ela, eu acho que uns 60 dias. Ela está com problema nessa cálculo. Então, a nossa emenda que a gente pretende protocolar é que o valor de avaliação não seja superior a 20% do contrato, do valor legal negociado, afirmado pelo comprador e pelo vendedor. Se tiver indício de fraude, faça a denúncia da fraude. Porque fraude maior é você pegar um negócio de R$1 milhão, conseguir comprar por 800, bem negociado, e ter que pagar o ITBI de R$3 milhões. Aí tu pode baixar o ITBI para 1%, se tu vai aumentar 200% o valor do imóvel. Então, nós temos que ter a mão na consciência. Era isso aí. Hoje é apenas a primeira discussão. Com certeza terá muito mais argumentos quando for para a votação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bola. Com a palavra, vereador Roberto. Senhores vereadores, senhora vereadora, antes de mais nada, esse projeto é uma luta já desde quando começou essa discussão toda da CIBIC, Associação dos Corretores, junto com até mesmo com o Sindicato da Construção Civil. Eu participo desde o início das primeiras reuniões. Não foi fácil, principalmente porque é quem está dia a dia atendendo o cliente e está escutando as reclamações da cidade, de quem investiu na cidade, de quem acredita na cidade. Quando começou essa história de funcionário da prefeitura, funcionário efetivo, fazer avaliação, já tinha de passagem que não ia dar certo, que de forma alguma ia dar certo. Por mais que as avaliações eram feitas, eles fizeram o curso realmente, não foi um curso simplesmente um cursinho que eles fizeram, não, eles fizeram um curso, são qualificados hoje sim, eles têm condição de avaliar, só que são muitos imóveis, infelizmente o número hoje de avaliador não vai conseguir. Então, eu na época, eu ainda citei um exemplo que se nós pudéssemos fazer uma comissão de corretores antigos, com os novos, junto com, que até mesmo com os corretores, com os avaliadores da prefeitura, seria mais fácil.
né? Porque dentro de um mesmo prédio, aí está o vereador Bola, que é corretor, existem outros corretores aqui também que têm a qualificação de corretor, sabe que num prédio nós temos um apartamento de 800 a 1,5 milhão, né? Tudo varia. Então, não posso simplesmente entrar na internet, olhar a avaliação e... né? Então, nós temos... a mobília muda, o acabamento do seu apartamento muda, a necessidade do teu bolso muda. Então, simplesmente, eu não posso avaliar de acordo com o que está lá na tabela, simplesmente ou da construtora, que a construtora coloca mais alto, porque vai entrar galinha, cachorro, papagaio, né? Então, a avaliação ela tem que ser uma avaliação... quem vive o dia a dia aqui como corretor é que realmente sabe e consegue fazer. Não é simplesmente. Nosso mercado é diferente de qualquer outro, cara. É diferente de qualquer outro. A nossa região é diferente de qualquer outra. A nossa região. E simplesmente o que aconteceu aqui, né? O pagador acabou, aquele que paga em dia, aquele que quer fazer as coisas certas, acabou sendo penalizado por aqueles que acabam não levando a coisa a sério e tenta enganar, né? Botando lá um contrato de um apartamento que vale 800, botando por 300, botando por 100, por 200, né? Apartamento que vale 5 milhões, botando por 500, 600. E aí? Quem ficou no prejuízo? Ficou aquele pobre coitado que só tem um apartamento, um ou dois, e quer legalizar o apartamento e não vai conseguir. Porque aí agora o ITBI foi lá em cima, né? Já está tão difícil, mas tão difícil pagar os impostos em dia para todo mundo que está aqui, ó. A quem está em casa também, o empreendedor, o empresário, quem quer comprar. Não é fácil. Não é fácil. E nós aqui, vereadores, eu acho que esse projeto ele traz, sim, né, uma síntese. Nós já tivemos um outro projeto que nós discutimos várias vezes, né, e já veio para cá, foi discutido, foi aprovado, cometemos um erro, né? Esse projeto agora, né, ele foi discutido de novo, foi discutido junto com a CIBIC, com a OAB, que está aqui junto, aqui, estão aqui nos representando, está representando a OAB hoje, o Marcos ali, né, e a Comissão de Direito Tributário, né? Teve uma discussão grande com eles também, né? Se é o ideal, se é o perfeito, nós não sabemos, né? Ainda não temos a certeza. É na prática que a gente vai entender se realmente vai funcionar, se vai dar certo ou não, né? Que ele traz essa diferença de um para o outro, né? Eu particularmente, né, eu acho que continua, na minha visão ainda continua caro, né, com relação ao preço que nós temos de região, o preço dos imóveis da região, mas enfim, nós temos que estabelecer, já baixou, já foi um avanço, né? Quero parabenizar o Poder Executivo, o prefeito, por ter abaixado. Isso é uma reivindicação, não é simplesmente de 2 anos, isso é uma reivindicação de uns 6 anos que eles reivindicam isso ao Poder Executivo e não foi cumprido, não foi pedido, né? E dizer que essas entidades, associações, a OAB que está aqui, o Marcos representando, né? A CIBIC, a FAB, foi uma guerreira para que isso acontecesse, participou desde o início, protocolou ofício na prefeitura, quando quiseram fazer avaliações de forma errada, né? Foram lá, não perderam seu tempo porque estavam lá representando, mas se doando, porque eles nenhum recebe R$1 para isso, se doaram, né, o seu tempo. Então, eles também fazem parte, né, o senhor Nelson Nides também, que assumiu, né, o Sindicato da Construção Civil, fazem parte, né, desse projeto aqui hoje, vamos dizer assim, né? Se teve essa redução, né, se teve algum incentivo, essas pessoas contribuíram para que isso acontecesse. Essas pessoas contribuíram, de alguma forma, contribuíram, ajudaram. Outras associações também. Eu não me recordo aqui, mas estou falando que outras também contribuíram. Me lembro das primeiras reuniões, né, e se desse legalmente, não era nem o secretário atual, né, não era o Frank, era o Elvis, Wesley, era o Wesley ainda, né? Infelizmente, né, hoje não está conosco, né, um baita de um secretário, realmente, ele era um secretário muito bom, mas não está conosco, e essas primeiras discussões começou com ele. Naquela época, nós estávamos tentando formar uma comissão, igual a Comoval, para ver se a comissão, junto com os corretores, valorizava os corretores da cidade, ver se elas faziam essa avaliação, que era muito mais fácil, né? Não, e volto a repetir, não adianta só abaixar aqui o ITBI, se as avaliações continuarem da mesma forma. Num prédio, o mesmo prédio pode pegar. Pode ter apartamento de 1 milhão e pode ter apartamento de 3 milhões. Pode ter apartamento de 500 mil e pode ter apartamento de 1 milhão, no mesmo prédio. Então, essas avaliações, cada apartamento depende
são alguns critérios. Acabamento, né, o que foi feito dentro do apartamento, do bolso da pessoa que está vendendo, necessidade. Eu ainda acho e coloco que deveria ser contrato, né? Mas, enfim, aqui um avanço, o Poder Executivo acertou na redução, né? Acertou, né? Existem algumas emendas que foram trabalhadas pelas associações que nós falamos, a OAB, o Marcos está aqui representando, a FAB, uma grande parceira, guerreira, para poder que isso acontecesse, né? O Sindicato da Construção Civil também, né? Esperamos que agora sim, com essa redução, nós conseguimos botar mais dinheiro, né, no caixa do Poder Executivo para dar continuidade nas obras importantes que nós temos para a cidade. Quem sabe, né, Omar, quem sabe uma parte desse dinheiro sai aquele colégio tão esperado que nós estamos batalhando para que isso aconteça, né, vereador Jusceli? Né, para que isso aconteça o mais rápido possível. Vereador Patrick, que é defensor da educação. Obrigado a todos e esperamos que todos votem o projeto, né, entendam a importância desse projeto. Obrigado. Com a palavra, vereador Peruca. Nobres colegas vereadores, poderia deixar de falar sobre esse tema que está pautado na sessão ordinária dessa noite, essa questão do ITBI. Falar que é importante, e eu quero me perfilar a fala do vereador Lucas, que na primeira fase da sessão falou sobre a questão da diminuição da fiscalização, da flexibilização dessa fiscalização absurda por parte, essa autofiscalização implantada na EMASA. E quando eu faço uma perfilação na fala dele, eu falo sobre a necessidade do governo dialogar constantemente com a sociedade e dar ouvidos a essa casa. O vereador Lucas, juntamente com outros colegas, a qual eu me incluo, puxou o movimento contrário àquela lei, que acabou se provando hoje estar certo por conta do protocolo do projeto de lei por parte do Executivo, fazendo algumas alterações naquela lei. E hoje, quando nós começamos a discutir essa situação, aquelas falas, vereador Nilson, que eu, Vossa Excelência, vereador Meirinho e que outros fizeram lá no início do governo, começam a se demonstrarem corretas. E quando eu falo isso, eu começo a pensar, o porquê o governo demora tanto tempo para ouvir essa casa legislativa? Nós não podemos fazer uma reflexão sobre ouvir oposição à situação. Todos nós aqui estamos investidos de um mandato concedido pela população balneocamboriense através do sufrágio universal, do voto. E esse mandato ele precisa ser ouvido, porque eu acredito muito que ninguém aqui fala porque acha algo. Todas as defesas feitas nessa tribuna, ou na tribuna da minha esquerda, são feitas por conta de alinhamentos que os nobres colegas vereadores têm com interesses de setores ou de grupos coletivos, de porções coletivas da sociedade. Ninguém vem aqui defender simplesmente o que acha ou o que acredita. Vem aqui defender nessa tribuna, nos microfones dessa Câmara, o que a sociedade acredita. E quando nós, lá no início do governo, começamos a falar sobre a necessidade de nós mudarmos a forma que aquele secretário, ou que este secretário, fazia acerca do ITBI, quando nós começamos a refletir sobre o porquê da demora de 30 dias da emissão de uma guia, e o porquê que a lei estava sendo descumprida, porque estavam cobrando em cima de diferentes entendimentos contrários ao que a lei estava falando, muitos colegas vereadores apaixonados pela administração municipal nos apontaram como alvo e nos criticaram. E daí hoje nós estamos aqui fazendo uma discussão sobre a diminuição do ITBI. Por que nós estamos fazendo aqui uma diminuição, um debate sobre a diminuição da alíquota do ITBI? Porque foi mudado a forma de avaliação. E quando foi mudada a forma de avaliação, o ITBI aumentou. E muitos colegas vereadores na época falavam que não tinha aumentado. E nós desmentíamos.
O vereador Nilson era campeão em fazer isso, trazia aqui boletos e mais boletos, mostrando que o ITBI tinha aumentado sim. Então é importante, nobres colegas, que nós venhamos a fazer essa reflexão sobre esse projeto, venhamos a debater, discutir e aprovar, se necessário for, ou se for do entendimento coletivo dessa casa, mas nós também precisamos utilizar essas oportunidades para fazer uma reflexão sobre a comunicação desta casa com o Poder Executivo, principalmente quanto à oitiva dos reclames e dos debates feitos por essa casa por parte do Executivo. Nós não estamos aqui separados por um muro onde oposição está de um lado e situação está do outro. Nós estamos aqui em uma casa que não é por ironia do destino, tem suas cadeiras dispostas em círculo para que nós venhamos a debater, olhar um no olho do outro e discutir quais são os rumos da nossa cidade. Quantas vezes aqui os senhores vereadores receberam os corretores de imóveis, que são, quem sabe, os atores principais de toda essa negociação da economia da cidade, nessa questão do comércio de imóveis? Quantas vezes os senhores receberam corretores de imóveis aqui reclamando sobre esses temas que hoje eu trago a essa tribuna? Quantas vezes vocês receberam reclamações quanto à emissão de um carnê de ITBI? Quantas vezes vocês receberam reclamações quanto à avaliação realizada pela Secretaria da Fazenda? Quantas vezes vocês souberam de ações propostas contra o município para refletir juridicamente sobre esse tema? Diversas. E por que isso acontecia? Porque o seio da sociedade, a sociedade estava discutindo e estava descontente com isso. Quando o poder público não consegue ouvir os descontentamentos da sociedade, nós estamos no caminho errado. Quando o poder público não consegue dar ouvidos às pautas sociais, nós estamos no caminho errado. Nós elegemos um prefeito e não um robô para administrar o município, porque nós temos o entendimento de que o chefe do executivo, o prefeito municipal, tem que ter a sensibilidade de analisar os movimentos, as vozes da sociedade e tocar a gestão, tocar o governo conforme essas vozes, conforme esses entendimentos. Nós, aqui no âmbito municipal, somos comparados à Câmara Federal, nobres colegas vereadores. E se nós formos buscar a origem da estrutura física da Câmara Federal, ela é aberta para cima, porque ela tem que ser a receptora dos entendimentos da sociedade. Ela tem que ser os ouvidos do poder público para a sociedade. E infelizmente nós não estamos conseguindo exercer na plenitude isso por conta dessa falta de comunicação com o poder público. Por isso que eu utilizo esse tema da discussão do projeto em pauta para dizer: a Prefeitura Municipal precisa ouvir mais a sociedade. A Prefeitura Municipal precisa mais ouvir esta Casa Legislativa. Com a possibilidade de, se não ouvir, gerar resultados no ano que vem similares ao do último domingo. Projeto continua em discussão, com a palavra o vereador André Merim. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem TV Câmara, nos ouvem na Rádio Câmara 101.5, rapidamente, porque já foi amplamente discutido o projeto, pelo que me informei, esse projeto vai ao encontro do que a sociedade defende e espera, que é redução de tributos. E isso, com certeza, vai contar com o apoio de todos os vereadores. É esse o interesse da sociedade. E me parece também, pelo que me informei, que essa vez não tem pegadinha.
Parece que essa vez não tem mudança, né? Como a outra vez que veio o projeto que tinha mudança da base de cálculo de ITBI. Essa vez não tem. E que, de fato, então, é para redução do ITBI em alguns casos. O projeto, naturalmente, receberá a nossa atenção, mas para dizer e reforçar que é isso que a população espera. Redução de tributos. Balneário Camboriú é um dos lugares que mais recebem ITBI em valor nominal e per capita no país. É um tributo que incrementa de forma considerável o nosso orçamento e que, de fato, reduzindo a alíquota, vai estimular, sim, a que mais pessoas regularizem a sua situação e que a arrecadação possa ampliar ainda mais. Todos saem ganhando, a população que paga um valor mais adequado, vamos dizer, talvez menos injusto, e o município vai acabar consolidando a arrecadação, vai acabar fazendo com que a população regularize situações já antigas. Então, os projetos que vão ao encontro que a população quer, terão sim o nosso apoio. Parabéns por esse debate e que teve análises técnicas também de servidores da Secretaria da Fazenda. Então, é importante que se destaque. O projeto terá o nosso apoio. Parabéns ao governo pelo projeto. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Pedro Francês. Senhores vereadores, a minha saudação a todos. Não fiz no tema livre, por isso que saúdo também aqueles que nos acompanham no plenário nesta noite de hoje, bem como os que nos acompanham através da TV Câmara, da Rádio Câmara e da toda a rede social. Eu inicio meu pronunciamento nesta tribuna parabenizando o governo, o prefeito Fabrício. Show de bola. Vamos parabenizar o Fabrício pela iniciativa, por atender o clamor da nossa gente, da baixa dos tributos, dos impostos, das tarifas, que é o que ele tem feito ao longo do seu mandato. O prefeito Fabrício tem dito desde o início, desde a sua campanha, que uma das propostas dele era ouvir, e é ouvir a sociedade. E é isso que ele está fazendo. Está sentando, e eu tenho dito aqui, tenho defendido o diálogo. É através do diálogo. Eu tive exemplo forte ainda, que o diálogo é a base de tudo na semana passada. Hoje, novamente, quando eu tive a oportunidade de conversar com pessoas e chegarmos a entendimento através do diálogo. Então, quero parabenizar o prefeito por essa iniciativa de mandar este projeto para casa, reduzindo a cobrança do ITBI. Querermos trazer nessa tribuna a desqualificação dos nossos funcionários, seja ele de cargo comissionado, seja ele efetivo, não vai trazer benefício a ninguém. Nossos funcionários hoje, eu respeito muito a comissão avaliadora. Nós chamamos lá e faço menção aqui ao Rui. O Rui, que é um funcionário efetivo, exemplar, passou por vários governos porque é efetivo, sempre de uma forma transparente, atendendo a todos, esclarecendo a todos. Eu tenho certeza que não só aqueles que se dizem situação, ou aqueles que se dizem hoje, se colocam na posição de opositor, o Rui vai deixar de atender. Atende todo mundo e esclarece. Agora, eles têm também que seguir normas. Senão amanhã quem vai responder é ele, no Tribunal de Contas. É ele que vai responder. Ao lado do prefeito municipal, ou ao lado do secretário. Eu lembro que eu trabalhei 4 anos, repito, no governo anterior, nos 8 anos de governo anterior. Eu trabalhei 4 anos nesta casa
e 4 anos tive o prazer de ser vereador, de 2013 a 2016. E acompanhei vários debates dessa forma. Acompanhei também o clamor da sociedade, a baixa da ITBI, que nunca aconteceu nesta casa. E nunca usamos deste microfone, não só eu, como aqueles meus colegas que nos colocávamos como opositores àquele governo, usamos da tribuna para desqualificar sequer um funcionário ou um secretário que seja. E olha que eu tive motivo para isso, como já citei aqui nessa tribuna. Porque quantas vezes eu fui impedido de subir num palco, fui impedido de o meu nome ser citado dentro de um governo, que eu nunca trouxe isso à tribuna. Vocês nunca me viram reclamar nessa tribuna, porque o cidadão tal era secretário e proibia que dissesse num evento que o vereador Pedro Francês estivesse lá. E hoje, gente, nós não vimos nenhum secretário falando isso, nenhum secretário proibindo, nenhum funcionário proibindo. Todos são respeitados por iguais. Ou por igual. Então, vir aqui também nessa tribuna, claro que tem diferença, claro que tem problema. Se o cara comprou o terreno por 1 milhão e valia 2, pô, ele está tendo um benefício de 1 milhão, sorte dele. Um terreno de 800 mil que vale 3 milhões, ele ganhou 2 milhões e 200. Eu até ficava meio quieto, porque vai que o dono que está me vendendo resolve não vender mais, porque ele descobriu que o terreno vale 3 milhões. Às vezes tem disso, às vezes tem disso. Às vezes o cara precisa vender, claro. Agora, cada um defende, né, a farinha para fazer o seu pirão, né? Cada um defende. Eu fui criado no pirão, defendi muitas vezes a farinha para poder fazer meu pirão. Muitas vezes tive que defender a minha farinha. E cada um defende aquilo que lhe convém. Eu digo assim. Então, nós temos que analisar muito bem isso, gente. Claro que, olha, se hoje baixasse a TBI para 1% ou 0,5%, não resta dúvida de que alguém viria a essa tribuna ainda reclamar, dizer que não está legal. Vereador Gelson, pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque muitas vezes nós não queremos o bem da sociedade, o bem da comunidade, o bem da coletividade. Pensamos no meu amanhã. Então eu quero parabenizar o prefeito Fabrício, dizer que sou favorável a este projeto. Já conversei com várias pessoas da construção civil, do setor dos vendedores de imóveis aqui da nossa cidade. Claro que tem discordância. Nós encontramos várias discordâncias, claro que tem. Mas estamos no caminho certo. Eu me preocupo muito, estão defendendo muito hoje aqui a planta de valores. Estão defendendo muito. Mas a hora que ela aparecer aqui nesta casa, eu vou querer ver a discussão disso aí. Primeira coisa que o prefeito vai ser acusado foi o que aconteceu agora na COSIP, é de aumento de impostos. A primeira coisa, a hora que vir para cá a planta genérica de valores, a primeira coisa que ele vai ser acusado é isso. Por isso que em 8 anos não mandaram. Claro. Por isso que em 8 anos nunca mexeram no IPTU. Claro. Preferiram deixar de arrecadar do que enfrentar. O prefeito Fabrício está enfrentando muitas coisas aí. Mas eu vou esperar para ver essa discussão. Vamos aguardar para nós vermos. Obrigado. Senhores vereadores, encerradas as discussões, o projeto está... O senhor está inscrito, vereador Gelson? Eu posso lhe conceder, se não fez.
Então, com a palavra, o vereador Gelson Rodrigues. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora, a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelo Facebook, pela rádio 101.5, que estão nos seus carros neste momento, em suas casas. Hoje eu venho usar a tribuna, já usando, tirando qualquer sombra de dúvida com relação à liderança do governo, que sou sim líder do governo, deste governo, né, de mãos limpas e com muita tranquilidade, falar que tudo que foi falado, dito, explanado, tanto em campanha, presidente Omar, que seria as quebras dos muros, que seria as novas ideias, é hoje. Isso é o que vem acontecendo. Esse é um projeto onde realmente a sociedade espera, que é a diminuição de imposto. Tenho certeza, vereadores, que nós não iremos votar aqui, não enquanto estiver o nosso prefeito Fabrício Oliveira com o Carlos Humberto, aumento de imposto. Temos que ter sim muita responsabilidade com relação a quando falamos na planta genérica. É complicado. Lembrou bem o vereador Pedro aqui quando votamos a questão da COSIP, que foi apenas fazer justiça, né? Justiça fiscal com relação ao que vinha acontecendo de alguns pagarem um valor, outros menos. Mas nós estamos tratando de valores bem diferentes com relação à planta de valores, né? Citaram alguns vereadores o que acontece lá no bairro Nova Esperança, inclusive onde este vereador mora. Realmente existe lá um valor que deve ser revisto. Nós temos que pensar que lá também existem imóveis que agora, conforme vão ser feitos à venda, já estão sendo feitos no valor real. Está sendo feita esta comissão, vereador Pedro, com muita tranquilidade, muita transparência, não tem nada feito pelo LX aqui, de forma alguma. E também gostaria de chamar a atenção, né? Gostaria que o vereador Peruca estivesse aqui. Onde está? Vereador Peruca, um pouco de respeito com o chefe do Poder Executivo, eu lhe peço. Chefe do Poder Executivo não é robô. Não é robô. Chefe do Poder Executivo, sim, abre a palavra a todas as pessoas, vereadores, seja quem for, e dá abertura ao diálogo. E Vossa Excelência usou a tribuna para falar que o chefe do Poder Executivo de Balneário Camboriú é um robô. Eu acho que, no mínimo, uma retratação por Vossa Excelência deve ser feita. Por quê? O prefeito Fabrício sempre deu atenção a todos os vereadores, seja de oposição, seja da base, deu atenção a todos os secretários, está fazendo reuniões, acreditem, em casa de moradores, agora, nesta época. Precisa fazer isso? Não, é porque ele gosta de escutar. Quando ele falava que ouviu 16 mil famílias para daí ser eleito, foi ali que ele tirou a condição de eleito estar e foi ali que ele tirou a condição de mandar a esta casa projetos igual esse. Eu não vi vereadores aqui falar, os de oposição, diga-se bem, que estamos baixando, coisa que em 8 anos, 16 anos para trás, isso nunca era feito. Por que não foi feito? Enquanto estavam com a maioria nesta Câmara, enquanto estava o homem-pássaro lá no poder, e mandaram um projeto dessa envergadura. Por que não foi feito? O que acontecia? Era diferente? Não era diferente. Ele tinha o poder e tinha condições de mandar a esta casa do povo para que ser baixado. O prefeito Fabrício faz esse enfrentamento todas as vezes. O prefeito Fabrício não tem medo de ser antipopular, como muitos falam. Pelo contrário, aonde precisa, o enfrentamento ele faz. E não precisa se esconder. Aonde foi falado, o prefeito roubou, não precisou de fantasma fazendo a doação na campanha para poder ser eleito. E processo que ainda está em fase de julgamento. Né? Muita coisa tem a ser julgado. Muita coisa. Não teve secretário nenhum, vereador Pedro. Nesses 3 anos e 9 meses de governo,
que tenha sofrido alguma denúncia, que tenha sofrido alguma prisão, que tenha o GAECO batido a sua porta de madrugada. Pode ter certeza que isso não vai acontecer. Neste governo não vai acontecer, diferente do que aconteceu há tempos atrás. Então, peço respeito ao chefe do Poder Executivo, ainda mais num projeto como este, desta envergadura, aonde quem irá ganhar, sim, é o município, e vem falar que o prefeito não abre para diálogo, que o prefeito é robô, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar. Uma parte, vereador Roberto. Obrigado, vereador Gelson. Eu mencionei quando usei o uso da tribuna, esse projeto ele não foi construído simplesmente nos gabinetes, ele foi construído com diálogo com várias associações. Eu participei, a vereadora Juliette, outros vereadores, não me lembro aqui, falo porque nós participamos diretamente da Associação dos Corretores, da Associação de Construção Civil, participamos do vereador Patrick, tinha vários vereadores em diversas reuniões, isso não é de hoje. Né, esse projeto está sendo construído já faz um bom tempo. Né, então, foi construído por diversas pessoas, né, algumas emendas foram protocoladas, também foram conversado, é diálogo. Eu acho que isso que é o principal. Escutar a comunidade, escutar as pessoas, escutar as associações organizadas, que é quem tem legitimidade também para interpor qualquer que seja a proposta ou emenda. Isso foi feito, né, eu sou testemunha, estou falando que eu sou testemunha, então simplesmente não é um... robô, como se diz, né? Mas sim, foi feito, foi ouvido, né, por todos. Sou testemunha, então, só para ajudar a contribuir Vossa Excelência no discurso. Obrigado pela sua contribuição, vereador Roberto. Inclusive, me recordo aqui, numa reunião cujo qual não pude estar presente, foi na OAB, né, que foi discutido, acho que a vereadora Juliette estava presente, o vereador Juscelí, se não me engano, o vereador Patrick. A OAB também teve sua participação, né, na elaboração desse projeto. E pode ter certeza que qualquer um de vossas excelências que tivesse levado ou que levaram ao secretário da Fazenda a equipe que montou esse projeto está aqui nesta lei. Vocês verem, são vários artigos, contempla várias situações de várias pessoas que tenham projetos de gaveta de 2010, tem de 2011 em diante, 2013, então são várias situações. Tem algumas emendas que estão sendo protocoladas, inclusive tem uma emenda do vereador Arlindo, que será discutido ao seu tempo, né, vereador Arlindo? Vossa Excelência conversou comigo com relação à sua emenda, acho que deve estar passando na Comissão de Justiça e Redação na próxima semana, estaremos analisando com carinho e também entendo que é uma emenda que deve ser construída e debatida com os demais vereadores. No mais, só agradeço e peço, façam oposição, mas com respeito. Acho que o respeito pelo chefe do Poder Executivo deve ser, sim, feito a todo momento, porque nós estamos falando da melhor, da mais bela, da cidade que todos gostariam de morar, que é Balneário Camboriú. Um abraço, obrigado. Obrigado.